paz do Senhor com os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria em meu coração que estarei compartilhando com os irmãos a lição de número 13, a última lição deste trimestre. Queridos, eu gostaria então de compartilhar esta temática que diz a batalha espiritual e as armas do crente. Amém? Queridos, antes de adentrarmos a lição propriamente dita, estaremos fazendo uma oração para que Jesus Cristo possa nos abençoar durante esta preleção. Oremos ao Senhor. Amadíssimo, soberano e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, aqui estamos para compartilhar com os teus servos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Pai querido, neste momento que teu Espírito Santo, Senhor, possa nos dar uma direção, um norte, Pai querido, para que possamos, Senhor, compartilhar com os irmãos mais uma rica palavra da Bíblia Sagrada. Pai querido, obrigado por mais um dia de vida que te tem nos dado nesse dia, Senhor. Pai querido, diante desta pandemia, Senhor, te tem nos conservado e não é outra coisa a não ser, Senhor, as tuas multidões de misericórdias que têm se renovado para conosco, Senhor, neste dia, nesta manhã. Pai querido, obrigado pela tua presença gloriosa. Hoje está um dia chuvoso. Pai querido, obrigado por esta chuva maravilhosa, para que a terra dê o seu fruto, dê a sua novidade para o sustento da humanidade, para o nosso sustento. Em nome de Jesus nós agradecemos a Ti, abençoa a Tua igreja, aqueles que necessitam de um milagre, Senhor, da cura do coronavírus. Senhor, manifesta a cura, manifesta o milagre, manifesta a bênção para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus. Aleluia. Você pode dizer amém, queridos? Amados irmãos, o texto áureo diz: reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Você pode dizer amém, queridos? Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 6, verso 10 a 20. Verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Verso 13, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Verso 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Verso 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Verso 19.
e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Verso 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Você pode dizer amém? A introdução desta temática. Durante toda a preleção, estaremos fazendo alusão a um soldado romano em plena batalha. Para tanto, estaremos fazendo a leitura de diversos textos que contribuirá para o entendimento desta temática. Que Deus nos abençoe durante toda essa preleção. Amém? O tópico de número 1, o preparo espiritual do crente para a batalha. Nós estaremos fazendo a leitura da Epístola aos Efésios referente a este tópico, o preparo espiritual do crente para a batalha. Na verdade, irmãos, na qualidade de cristão, nós enfrentamos batalhas diariamente. E é muito importante nós termos consciência disso. Portanto, examinemos a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, verso de número 10, que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Queridos, então quando o apóstolo Paulo, ele diz fortalecei-vos no Senhor, significa que nós temos a total dependência do Senhor. E não somente a dependência, mas também a disposição que o Senhor tem em nos auxiliar, nos ajudar. Para reforçarmos esta ideia, nós iremos examinar Efésios capítulo 4 e o verso 24 a 27, e diz assim, Efésios 4, 24 a 27, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Amém? Você pode dizer amém? Então veja bem, irmãos, que o apóstolo Paulo, na igreja de Éfeso, ele endereçou para aquela igreja esta epístola riquíssima diante de uma batalha espiritual. Diante de uma batalha espiritual. Então ele preparou a igreja de Éfeso para ser vitoriosos diante da batalha espiritual, ou seja, preparando aquela igreja para que eles tivessem ciência de que nós estamos diante de uma batalha espiritual quando nós servimos a Cristo. Porque o inimigo de nossas almas quer neutralizar o crente e quer destruí-lo. Uma vez que nós temos tal consciência, nós então tomamos toda a armadura de Deus para que nós possamos estar preparados diante dos seus dardos inflamados do maligno. Então o apóstolo Paulo,
ele diz que nós temos aqui nesse texto: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então nós temos que estar sempre vigiando, sempre orando, sempre lendo a palavra de Deus, para que nós, irmãos, estejamos atentos. A qualquer momento o inimigo ele quer lançar os seus dardos contra nós. Então nós temos que estar atentos para que isso não aconteça conosco. Amém? Então, para nós sairmos vencedores nesta batalha, queridos, nós precisamos estar em comunhão com o nosso Deus, em comunhão com os irmãos, uma comunhão horizontal e uma comunhão vertical. Você pode dizer amém por isso? E nós precisamos estar em constante oração. Veja o que diz o texto em Efésios capítulo 6, verso 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja bem, além de nós orarmos a nosso favor, temos que orar a favor dos irmãos, a favor da igreja, para que todos nós saiamos vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Então este tópico de número 1, o preparo espiritual do crente para a batalha. Lembra que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Lembra disso? Mas nós temos que lutar contra o inimigo de nossas almas. É com ele que nós temos que lutar. E para isso nós temos que estarmos em comunhão com o nosso Deus. Nós temos que andar diariamente com o nosso Deus. Porque só assim nós sairemos vencedor. E Jesus ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus ele prometeu estar do nosso lado, estar conosco diante desta batalha. Então, amados irmãos, comunhão com o nosso Deus, comunhão com a igreja, aleluias. Amados irmãos, orando a nosso favor, a favor também dos irmãos, para que nós e eles saiamos vencedores nesta batalha. Irmãos, precisamos buscarmos a santidade. Aquilo que pode nos contaminar, vamos deixar de lado. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo de Deus sempre nos orienta. Olha, não vá por ali. Olha, não vá por lá. Toma este caminho. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluias. Amados irmãos, nós vamos para o tópico de número 2. Esta preleção é uma preleção rápida. Nós vamos para o tópico de número 2. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Amados irmãos, para nós compreendermos isso, vamos ler Efésios capítulo 6, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Preste bem atenção, irmãos. Olha, ciladas já é terrível. Agora, astutas ciladas do diabo significa que há uma intensidade nestas ciladas. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Então, amados irmãos, você já imagina então que muitas pessoas às vezes têm recebido anjos aí que na verdade é o inimigo e não são anjos. Então, amados irmãos, nós temos que tomarmos muito cuidado.
Há muitas pessoas que perdem as suas vidas por causa destas ciladas. Muitos perdem até mesmo a salvação por causa dessas astutas ciladas. E é por isso que nós temos que andar na palavra, não se apartarmos da palavra de Deus. A palavra do Senhor é uma bússola para mim e para você, para os lugares, as áreas que devemos ir ou que não devemos ir, os caminhos que devemos tomar e os caminhos que não devemos tomar. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é uma bússola para nós escaparmos destas ciladas do diabo, que quer roubar a coroa da vida eterna que o Senhor Jesus entregou para cada um de nós. Então, irmãos, estas ciladas são armadilhas. Nós podemos, irmãos, sofrer acusações de algo que não praticamos. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós não venhamos acreditar em coisas que muitas pessoas vêm até os nossos ouvidos para dizer até mesmo contra um irmão, contra uma irmã. Então nós temos que vigiar, temos que tomar cuidado. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 1 diz lá: provai se os espíritos vêm de Deus mesmo. Nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Então nós temos que vigiar para que nós não sejamos enganados. Você pode dizer amém? Aleluias. Amados irmãos, nós vamos para o tópico de número 3, que diz: as armas espirituais indispensáveis ao crente. A palavra armadura, ela vem da palavra grega panoplia, que significa armadura completa. Quando o apóstolo Paulo, ele menciona esta palavra, armadura, ele faz alusão a um soldado romano equipado com toda aquela armadura, pronto para uma batalha. E quando está numa batalha, vem flecha, vem dardo, vem espada, e muitas vezes até alguma arma improvisada na hora para abatê-lo. Então nós temos que estar, irmãos, como um soldado bem protegido com a armadura. Agora preste bem atenção na descrição que Paulo faz acerca de cada parte da armadura, para que nós possamos entender esse mistério. Então veja bem: cingidos vossos lombos com a verdade. O crente tem que andar na verdade. E a verdade nós sabemos que é a palavra de Deus. São as palavras que Jesus disse. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então todas as palavras que Jesus disse, amados irmãos, nós temos que observá-la, guardá-la, amá-la, para a glória do nome do Senhor. Até a escolha da versão da Bíblia que você vai usar, preste bem atenção nisso. Hoje em dia há muitas Bíblias. Você entra numa livraria evangélica e vai comprar uma Bíblia, e você muitas vezes não sabe qual a Bíblia que você deve comprar. Existem muitas Bíblias que enfraquecem as doutrinas cristãs. Então nós temos que observar isso. Você já parou para pensar que nós nunca perguntamos para o pastor da igreja qual é a Bíblia que nós devemos comprar? Se há alguém que pergunta, é muito pouco. Mas a maioria das pessoas não perguntam para o seu próprio pastor qual é a Bíblia
que você deve comprar. Porque se você estiver na verdade, quem é que vai ir contra você? Ninguém. Se você estiver andando na palavra, quem é que vai contra você? Ninguém. Você me entende isso? Cingidos vossos lombos com a verdade. Então nós temos, irmãos, que andarmos na doutrina de Cristo, nos ensinos de Cristo, para sairmos vencedores. Olha outra arma, vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça. Amados irmãos, temos que praticar justiça. Temos que fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor e do próximo. Temos que andar com justiça, praticando-a. Aquilo que pertence a nós, pertence a nós. Aquilo que pertence ao próximo, pertence ao próximo. Aquilo que cabe a mim praticar, eu devo praticar. Aquilo que não compete a mim praticar, eu não devo praticar. Você me entende isso? É a palavra de Deus que nos ensina. Isso é justiça. Olha só outra arma. Irmãos, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Amados irmãos, para nós sairmos vencedores da nossa vida, nós temos que abrir a boca e falar de Jesus, porque no nome de Jesus há poder, a palavra de Deus há poder. Nós temos que pregar o Evangelho. Quando você prega o Evangelho, você está vencendo o inimigo. Se você ficar quietinho, sossegadinho, não vai resolver o teu problema. Mas nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos propagar o Evangelho. Levar uma palavra de consolo aos abatidos, aos fracos. E desta vida nós passamos várias fases, várias oscilações na fé. Às vezes estamos fortes, às vezes estamos mais fracos. Mas o apóstolo Paulo, ele diz, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Mas para isso, irmãos, nós precisamos confiar no Senhor e na força do seu poder. Olha outra arma. O capacete da salvação. Veja como é a armadura do crente. O crente, ele não teme o dia de amanhã, porque ele vive hoje como se Cristo voltasse amanhã. Então o cristão, ele não teme a morte, mas ele está confiante no Senhor, ele tem certeza da sua salvação. Amados irmãos, nós somos forasteiros nesta terra. O apóstolo Paulo, em Filipenses, mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele é o nosso Salvador. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está nos céus. Aleluia por isso. Veja bem, irmãos, outra arma. A espada do Espírito. Amados irmãos, esta é uma arma ofensiva. Essa é uma arma que destrói Satanás. Esta é uma arma que deixa você vitorioso em Cristo Jesus. E nós sabemos que a espada é a palavra de Deus. Você se lembra como Jesus, ele venceu Satanás quando ele foi tentado por ele? Como Jesus venceu? Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 descreve que Jesus venceu foi através da palavra de Deus. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, através do escudo da fé, nós nos defendemos de todos os dardos inflamáveis do maligno. Que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, possa nos conservar na sua presença gloriosa e nos livrar no dia mau e permanecermos na presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo.
Você pode dizer amém? Então nós concluímos, amados irmãos, esta temática. Nós vamos sair vencedores, mas precisamos colocarmos em prática todas essas atitudes, essas ações que o apóstolo Paulo ele mencionou. Revestivos de toda a armadura de Deus. A igreja, ou seja, nós os cristãos, vamos auxiliar o pastor da igreja, vamos auxiliar os departamentos, vamos fazer aquilo que está em nosso alcance, tudo para a glória do nome do Senhor. Amém? Aí vai passar décadas e mais décadas. Enquanto o Senhor nos conservar em vida, nós estaremos propagando a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que o nome de Jesus Cristo seja louvado, glorificado e exaltado através das nossas vidas. A paz do Senhor com todos os irmãos. Se você ainda não assinou o nosso canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Amém? E compartilhe esse vídeo, porque é a palavra de Deus e a palavra de Deus traz um impacto na vida de todo ser humano. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor com todos os irmãos em Cristo Jesus.